Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores. Com os maiores. Com as menores. Com as piores. Com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o primata Professor Mauri. Raul, seu Tato Tarkan, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com o senhor e senhora ouvinte. Você que está aí do outro lado, saiba que esse será o Top 10 de maior audiência de 2019. Por quê? Porque vai ter um chimpanzé na capa? Exatamente! Assim como os quadrinhos, quando tem um macaco na capa, tem um primatinha, a gente sabe que isso dá audiência, então decidimos fazer um Top 10 curiosidades sobre chimpanzés. Mas, antes de você ouvir esse episódio, compartilhe com seus amigos o Top 10, o Ultra Geek, o Update, o Saque. Não importa se você gosta do nosso trabalho, compartilhe. Como assim não importa se a pessoa gosta? Eu tenho uma vírgula aí. Não importa, vírgula, se você gosta do nosso trabalho, vírgula, compartilhe, exclamação. Não importa qual trabalho você gosta, compartilhe. Exatamente, e não precisa nem ser um podcast da Rede Geek. Se você gosta de um podcast, compartilhe, porque faz toda a diferença. Mas no programa de hoje, vamos fazer um top 10 curiosidades sobre chimpanzés, o que deixa aberto, e se o programa realmente bombar, a gente pode fazer top 10 curiosidades sobre gorilas? Olha só. Sobre gibões ou gibãos? Eu não sei qual é o plural. Qual é o coletivo de gibão? Provavelmente é uma malha de gibão, não sei. Isso. Mas o ponto é o seguinte, esses primatas que são realmente muito próximos dos seres humanos também têm uns comportamentos bem humanos, no caso. Vamos dizer assim, eles são geneticamente muito próximos da humanidade e psicologicamente falando também. E é por isso que nós montamos esse top 10 para mostrar o quanto os chimpanzés podem ter um comportamento humano escroto. E aí, esse é o ponto que vai, inclusive, ranquear esse episódio, porque vamos falar o seguinte, quanto mais próximo de um comportamento humano, às vezes escroto, mais próximo do topo da escala ele estará. Então faça a sua lista aí desse lado também, compartilhe com a gente e se prepare porque o top 10 vai começar. Gostei desse início, hein, Maurinho? A gente podia fazer isso mais vezes. Abrindo o top 10, quero contar aqui o caso da chimpanzé que já recebeu um habeas corpus. Ai, a humanidade. Isso daí tá no caso que a humanidade, na verdade, aproximou a chimpanzé da situação. É isso aí, por isso que tá abrindo aqui o top 10, né? A chimpanzé Cecília, ela vivia num zoológico em Mendoza, na Argentina. Só que, Tato, esse zoológico, ele começou a virar praticamente uma ruína. Ele estava abandonado. E aí ela tava numa situação muito chata, porque ela tava enclausurada num espaço pequeno de concreto e acabou ficando completamente só depois que 2 de seus companheiros morreram. Então, a Cecília ficou bem deprimida. Sim, ela viveu sozinha durante muito tempo. Até que uma ONG argentina chamada AFADA, né? Associación de Funcionários e Aboconados pelos Derechos de los Animales. Você tá muito bom no seu espanhol aí, Maureen. Onde cabelos vermelhos e tem grande nariz que faz. Eu não conheço, senhor. Mas o ponto é que essa associação, a AFADA, conseguiu um habeas corpus para que a Cecília fosse transferida para o Santuário de Grandes Primatas de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. O Brasil é bem melhor que a Argentina, né, mano? Caramba. Ai, mas está aqui porque estamos abrindo o top 10 com a Cecília, porque ela é a primeira e única primata não humana a receber um habeas corpus. Imagina só, professor Mauri, esse na verdade é a comprovação da proximidade cada vez maior entre essas duas espécies e que, até onde eu sei, eu vi um documentário que falava que eles iam dominar o mundo. Ah, você viu um documentário? É uma trilogia. É, uma trilogia de documentários chamado Planeta dos Macacos. Eu queria saber a origem. Eu queria saber como a Cecília pagou o advogado dela, com bananas, né? É, com certeza. É como eu pago o seu salário e você não reclama. Não, eu quero meu sorriso no rosto. 9. Na nona colocação
Nação, eu aposto que você não sabia que os chimpanzés têm conceito de moda. Ah, não. Sério. Não. Os pesquisadores uma vez observaram uma chimpanzé chamada Julie. É óbvio, tá? Quero deixar bem claro pra você que às vezes não acompanha artigo científico. Normalmente, quando a gente tá falando o nome dos chimpanzés, não foram eles que decidiram esses nomes, nem os seus pais, tá? Normalmente são dados pelos seres humanos. Cientistas fazem aí pra saber quem é quem, né? Essa é a Júlia, aquele lá é o Arnaldo. Eles decidem o nome, assim como a gente decide os nossos pets em casa, nossos gatinhos, cachorros, porque às vezes as pessoas estão ouvindo o Top 10 falando, nossa, mas era que chimpanzé inteligente mesmo, se comunica em linguagem de sinais e falou, meu nome é Julie. Não é o caso. Mas o ponto é que tinha essa chimpanzé chamada Julie com uma folha de grama enfiada na orelha. A grama não tinha função nenhuma. E ela não tava doente, tipo, ela não tava tratando um problema na orelha. Não. Ela insistia em recolocar a grama na orelha sempre que a folha caía. E aí o ponto é que os outros chimpanzés acharam que colocar a folha de grama na orelha dava um visual maneiro mesmo e começaram a imitar a Julie. Ah, Julie, velho, ela é uma digital influencer. Exatamente. Ela é uma vegetal influencer. E com o tempo, a tendência da moda da folhinha na orelha se tornou parte da identidade daquele grupo e diferenciava ele de outros primatas forasteiros que tentavam entrar na roda. Chegou um chimpanzé assim, folhinha na orelha, opa! Você não é da minha tribo, cara! Você não sabe. Quem é você na noite? A folhinha na orelha é o último grito em Paris. Ah, moleque. Cadê a sua folha? Não, a minha tribo só usa graveto. Exatamente, Mauri. Mata Atlântica Fashion Week. Caceta. Mas o ponto é o seguinte, isso é um comportamento extremamente humano. E a gente pode ter certeza que uma possível sequência do Planeta dos Macacos teria uma lojinha Monga Moda. Com certeza. Tudo por R$29,90. Exato. Cada folhinha apenas R$29,90. Genial, mano. Porra, que da hora. Parar pra pensar que eles começaram a se enfeitar e isso fez parte da identidade do grupo. Exato. A gente faz isso o tempo todo, cara. A gente usa anel, a gente usa brinco, a gente usa boné, faz tatuagem. Tem o projeto Jô Soares. Coque Samurai. Aí já é demais, Maurício. Tá, já deu. Já deu. Daqui a pouco vai falar de pochete. Não, tá de boa. Colocação, vamos falar aqui do filhote de chimpanzé que já foi criado como se fosse humano. Eu vi isso naquele documentário que eu falei, o Planeta dos Macacos, a origem. A origem. É exatamente isso, um filhote de macaco tratado como ser humano. Mais ou menos isso. Vamos lá. Em 1930, quando Donald, o filho do psicólogo Kellogg, nasceu, a família também adotou um chimpanzé de 7 meses para estudar até que ponto a inteligência humana poderia ser herdada. Ou seja, o quanto, por convivência, você poderia condicionar um chimpanzé a ter um comportamento humano. E aí, Agua, um chimpanzé, aprendeu a segurar talheres, passou a entender um pouco sobre a linguagem humana e estava se desenvolvendo muito bem. Mas o experimento teve que ser interrompido 1 ano e meio depois. Peraí. Como assim? Vamos lá, o que rolou? Acontece, seu Tatarkan, que a criança ela começou a imitar o macaco. Porque o macaco tava imitando seres humanos. Logo. E a criança se viu como par da Agua lá do macaco e começou a falar, poxa, macaco não, desculpa, primata. E aí começou a falar, olha só, se a Agua pega cocô e joga nos outros, é socialmente aceito. É o que eu tenho que fazer. É. E aí ela começou a pular, rogia, mordia e só tinha aprendido 3 palavras. Aí, na verdade, a conclusão que o Kellogg tomou foi que a criança é capaz de copiar o comportamento animal, mas o inverso não era tão simples. Mano, é uma ironia. É uma descoberta fantástica. É uma ironia do destino. É uma descoberta científica. Os caras conseguiram fazer um chimpanzé tomar sopa de colher. Mas a criança só pulava e gritava. Só faltou pegar merda e jogar nos outros. A gente percebe, no final das contas, que o problema tá no ser humano. O chimpanzé conseguia tomar sopa, ouvir a música clássica. Era um erudito. Ele era um erudito. Mas a criança que convivia com ele comia gogô. Então, fica aí, é um ótimo aprendizado. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem é essa.
Na sétima colocação, você acredita que chimpanzés criam e usam armas? Não. É isso aí, professor Mauri. Chimpanzés usam ferramentas simples e até fabricam armas. Assim como a gente viu em 2001, Odisseia no Espaço, a grande transformação da espécie humana foi a criação, a utilização de ferramentas. Eu, inclusive, faço o paralelo com a maçã de Adão. Quando o ser humano, de fato, começou a utilizar o mundo à sua volta como ferramentas, foi o ponto de transformação da onde ele deixou o seu estado animal e se conectou com o lado humano. E vários animais, principalmente os primatas, têm esses hábitos. Eles usam lanças afiadas de galho, eles usam pedra para abrir sementes, eles realmente estão usando ferramentas. Mas o ponto é que o uso dessas ferramentas, ou dessas armas no caso, pelo menos na mata do Senegal, é bem mais sinistro do que para caçar. Os chimpanzés de uma tribo se armavam, planejavam e esperavam um momento oportuno de invadir o espaço de outra tribo e matar os filhotes enquanto todo mundo tava dormindo. Perfurava os macaquinhos repetidamente. Era uma ação coordenada, tipo o Velociraptor no Jurassic Park. Eles abrem a porta e furam os macaquinhos. Eles carregavam as armas, invadiam a tribo inimiga e reduziam a população. Olha, caramba, cara. Realmente o bagulho é estratégia. Até mesmo se for parar pra pensar, né? Através desses estudos e tudo mais, avaliando esses macacos, né? Esses chimpanzés, eles entraram na idade da pedra lascada. Que o ser humano, né? Nossa origem acabou passando por isso. E eles estão passando. Será que realmente vamos chegar ao ponto de termos macacos convivendo conosco? Falei pro senhor Mauri, Planeta dos Macacos é um documentário. 6. Na sexta colocação, chimpanzés podem se viciar em pornografia e álcool. Me identifico. Em pornografia ou em álcool? No caso, pornografia, Mauri. Álcool, tô de boas. Tá de Eu sou boas? um cara, tranquilo, não me vicio em álcool. Não mesmo? Mas você bebe. Socialmente, acordo de manhã, coloco uma gravata. E olha só. Mas o ponto é o seguinte, uma família, certa vez, tentou criar uma chimpanzé chamada Lucy, como se fosse humana. Lá vamos nós novamente. Vamos ver o que a gente aprende com essas relações. E lá vamos nós? E o ponto que deixavam que a Lucy sentava na mesa, comesse junto com eles, como a gente já ouviu a história, é um processo, mas os chimpanzés aprendem a usar talheres. Mas não são só os talheres que eles aprendem, Tatarka. Eles também aprendem os mau hábitos. Exatamente. A Lucy começou a beber gin, a beber whisky e vinho, além de ficar folheando a revista Playgirl e se masturbar com uma peça do aspirador. E a Lucy, ela não foi a única, senhoras e senhores. Em geral, quando expostos a tais estímulos, os chimpanzés, eles bebem álcool e assistem pornografia se viciando. Eles chegam ao ponto de se viciar, tanto no álcool quanto na pornografia. E, assim, não precisa ter interferência humana não, tá? Um grupo de primatas em Guiné descobriu como extrair etanol das palmeiras e se embebedavam regularmente. E tem o caso de uma chimpanzé no zoológico de Sevilha que encontrou o canal de pornografia usando o controle remoto e não assistia nada mais depois. Não aceitava Disney Channel. Se tem pornografia, por que eu vou ficar assistindo Peppa Pig? Não, porque eu vou assistir Alienígenas do Passado. Exatamente, tem pornografia. E a gente se achando o máximo, falando que nós éramos mega evoluídos só porque a gente sabia da pornografia, né? Só porque a gente bebia umas biritinhas. Ou ainda, professor Mauri, imagina se os macacos começam a criar o Prime Hub. Nossa! 5. Na quinta colocação, sim, chimpanzés se prostituem. E nesse caso é por comida, né? É verdade. Porque, como não tem uma moeda, a comida é a moeda. É, isso aí, a comida é o que tem valor, né? O que acontece? Os chimpanzés procuram, naturalmente, um parceiro sexual. E é comum que eles paguem pelo serviço. E aí, como funciona o processo? A troca, o escambo. O escambo. Os machos, eles caçam ou coletam ou até roubam comida, mas eles roubam mais do que eles precisam
precisam pra eles, pra que eles possam dar para os chimpanzés fêmeas em troca de sexo. Em troca da cópula. É, Tato Tarkan. E o efeito disso, assim como na sociedade humana, a gente associa isso tanto a um comportamento humano, mas tem um efeito gigante na sociedade símia. Porque quem tem mais comida tem mais parceiras, chegando a atrair mais atenção do que os próprios machos alfas da tribo. Ou seja, você não precisa ser o mais forte, você tem que ser o mais rápido, ou o mais inteligente, Ou que tem mais comida. Ou que você acumula mais comida. Que beleza. Engraçado fazer esse paralelo com o comportamento humano. Às vezes a gente é tão preso a colocar o humano, né, a nossa espécie, numa outra escala, mas de certa forma a gente tem que quebrar essa barreira, enxergar a gente também como os animais e tentar fazer esse paralelo. Por que nós somos dessa forma? E a prostituição, como dizem, é realmente a profissão mais antiga do mundo. Ela já é profissão antes mesmo da gente inventar o conceito de profissão. Eu não sei se é a relação mais saudável do mundo, mas tá aí desde que o mundo é mundo. Tá funcionando até agora, pelo jeito. 4. Para a quarta colocação, vamos falar aqui de chimpanzés que estupram parceiros e são extremamente violentos. Aquela hora que a gente entra nas partes onde a gente faz um paralelo com as características humanas e vai demonstrando que o ser humano Nem sempre tem que acabar. Racional, né? Tem que acabar esse negócio de ser humano, às vezes. Então vamos lá. É muito louco como a violência, ela tá presente nos grupos de chimpanzés e ela é assustadoramente trivial, sabe? É uma coisa comum dentro do grupo. Especialmente no que se diz respeito ao comportamento sexual. É comum um macho simplesmente obrigar a fêmea a transar sem ele dar a comida, como a gente falou no tópico anterior, Se sabe? a gente tá considerando meio estranha a relação de pagar o sexo com a comida, aqui Forçar o sexo é realmente deplorável. chegando ao ponto, até mesmo, dos machos utilizarem de violência para apagar as fêmeas e aí sim conseguirem ter o coito. Não, pior que isso. Alguns machos que estão mais na noia da testosterona ali mesmo, eles chegam a matar os filhotes para que as mães queiram copular para ter um filhote novamente e aumentar a população daquele grupo. E todo esse jogo de poder entre chimpanzés é orientado pela violência. Às vezes a gente vê eles como animais bonitinhos, representados de uma forma bonita e até próximos aos seres humanos, mas o ponto é que tem outro lado dos seres humanos que eles também são próximos. A parte que os seres humanos têm que lutar todos os dias para serem melhores. Um símil específico chamado Frodo, ele foi observado pela pesquisadora Jane Goodall. E assim como numa história meio de ficção, ela acompanhou a sua ascensão ao poder através da violência. Desde que era um filhote, ele era excessivamente agressivo até se tornar o alfa. Então agredir a própria Jane. Até porque num determinado momento ela foi considerada por ele uma outra base de poder pelo grupo. E não contente, o Frodo chegou a roubar um bebê recém-nascido na calada da noite, matá-la, devorou uma parte e deixou o que sobrou pendurado em uma árvore para mostrar quem é que mandava naquela selva. Mas antes deles conseguirem caçar o chimpanzé, ele acabou morrendo por conta de uma mordida infeccionada das muitas das brigas que ele participava. No final, o Frodo me lembra um pouco o Charles Bronson, o prisioneiro mais violento da Grã-Bretanha, que teve um filme autobiográfico, inclusive, estrelado por Tom Hardy. Fica aí a dica para assistir o filme. Ou não, porque, né? Violento. 3. Na terceira colocação, existem chimpanzés que são serial killers. Mano do céu. Exatamente, chimpanzés que são assassinos seriais. Em 1975, a Jane Goodall, aquela pesquisadora que a gente falou, testemunhou o nascimento da primeira chimpanzé serial killer. O seu nome era Passion. Nome meio Paixão. forte, né? Anos 70, né? Podia ser Crystal, podia ser Nuvem, Brisa, mas foi Passion. E ela ensinou seus filhos a aterrorizar, matar e até canibalizar. A símia, ela emboscava as mães com os filhotes recém-nascidos, as espantava na porrada e matava, comia os filhotes. E dividia os espólios com as suas crias. Ou seja, esses bebês aí dessa chimpanzé foram criados achando que aquilo era o padrão de comportamento. E isso acabou gerando gerações de serial killers canibais, que eram a família da Passion.
E dentro dessa história, né, ela ainda não acaba, tem uma outra curiosidade. Esse comportamento dessa chimpanzé foi tão marcante, foi tão avaliado, né, e saiu tanto fora do comportamento comum dos chimpanzés, que esse comportamento de assassino serial dentro desse grupo passou a ser determinado como o nome da chimpanzé. Então é um comportamento de passion. Muito curioso. 2. Na segunda colocação, vamos falar dos chimpanzés canibais. O seu amor é canibal. Não? Nossa. Bela música, seu Datarkan. Como nós vimos no item anterior, existem esses casos de canibalismo entre os chimpanzés. Após uma disputa, o ataque da família ali à outra, Até pra demonstrar o seu poder, a sua superioridade. eles acabam comendo da sua própria espécie. Mas alguns grupos de chimpanzés acabam tornando isso um ritual, onde após, né, essa disputa, é feita uma roda, né, entre os machos e os espólios são distribuídos e é feito um ritual canibal. É uma parada muito estranha, com certeza é um tabu, mas é algo que os seres humanos também praticavam, até mesmo aqui no Brasil, no sudeste do Brasil, no litoral sudeste do Brasil, aqui do lado de casa, a gente tinha história dos tupinambás, Que se alimentavam de outros seres humanos, de outros índios, após as suas disputas. exatamente, acabava a disputa, eu ganhei de você, então eu tenho o direito de comer da sua carne. E é uma parada extremamente chocante que faz parte da história do Brasil, mas nem sempre a gente conversa. Vale uma pesquisa para você entender um pouquinho mais do que rolava aqui antes da chegada dos europeus. E até depois da chegada, viu? Recapitulando. E pra você que não lembra muito bem aonde veio, pra onde vai esse top 10, não tem problema. Vamos fazer um recapitulando pra você lembrar como a gente chegou até aqui. 10. Na 10ª colocação, a chimpanzé que recebeu um habeas corpus. 9. Na 9ª colocação, o último grito em Paris, temos o conceito de moda entre os chimpanzés. 8. Na 8ª colocação, o chimpanzé que foi criado como humano e o humano que foi criado como um chimpanzé. Com um chimpanzé, né? 7. Na 7ª colocação, nossos primos primatas que criam armas. 6. Na 6ª colocação, os chimpanzés fanfarrões que adoram uma pornografia e uma Beat Night. Quem nunca, né, Mauri? 5. Na 5ª colocação, sim, eles se prostituem por comida. E é socialmente aceito. Dentre eles tá tudo belezinha. 4. Na 4ª colocação, os chimpanzés extremamente violentos que estupram e matam. 3. Na 3ª colocação, chimpanzés serial killers. Sim! 2. Na 2ª colocação, os chimpanzés canibais. E na 1ª colocação, sim, chimpanzés fazem guerras. Esse é um top 10 da humanidade, parece, né? Parece. Mas o ponto é que poucos animais, de fato, matam a sua própria espécie. Mas os chimpanzés, assim como os seres humanos, planejam e engajam em guerras de vários integrantes de grupos símios e durar anos. Eles marcham na direção do território inimigo e chegam até a fazer emboscadas, armados de pedras, pedaços de paus e lanças improvisadas. Mas a primeira medida é sempre a intimação do grupo opositor, deixando o ataque físico como último recurso, o que é curioso, considerando a violência extrema com que os chimpanzés demonstram dentro dos seus próprios grupos, né? Pra dominação, pra liderança do próprio grupo, eles são extremamente violentos, mas quando eles estão em guerra, é uma guerra muito mais psicológica até chegar na violência de fato. Quase uma guerra fria, né? Só que sem bomba nuclear, no caso, porque não deu ainda. A primeira guerra entre chimpanzés documentada por seres humanos durou 4 anos. Isso mesmo. Entre 1974 e 1978 foi quando dois grupos, eles se dividiram e um deles se tornou extremamente violento. E aí, o ponto é que a guerra acaba sendo a cereja no topo do bolo desse espelho sombrio entre o comportamento dos chimpanzés com o dos seres humanos, mostrando que a humanidade
realidade talvez não seja tão inerentemente boa como a gente gosta de pensar, né? Mostrando um pouco talvez até da nossa verdadeira realidade e quais são os desafios. Qual é aquele capetinha que fica do outro lado do ombro, dando maus conselhos, da onde ele veio. E de verdade, Tato, eu espero que a gente continue evoluindo e comece a se afastar dessas nossas raízes. Este episódio é uma produção da Rede Geek. E se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br/apoie. Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Produção, Laura Canteiras e Makoto Machado. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.